Nós fomos pro Rio com horários diferentes. Aí dali a pouco eu tô vendo fotos da Rossi lá na praia. Eu falei, a Rossi na praia. Que nem no café da manhã o pessoal olhava e dizia assim, será que é uma americana? Minha mãe é inoxidável, ela é bem dura, bem forte. Né? É bem mais simples, é mais, como você disse, uma questão de postura, realmente. Nós viemos de Pernambuco em 1967. Para você pisar, para você me derrubar, derruba fácil. Agora, dizer que eu não vou levantar e você não dá conta, não. Mas tem valores que estão lá e que a gente não abre mão. A presença, né, Rossi? Assim, a tua postura, eu acredito que também já deixava... Não deixa de ter esse sentimento lá dentro da gente, mas eu sempre colocava muito de que ele já tinha que fazer as escolhas dele. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros.
Microgel. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Mais um Chama na Botina, esse programa cast semanal que costuma trazer histórias interessantes de mulheres que criaram o próprio caminho, desbravaram e hoje são exemplo para homens e mulheres e meninas. E hoje a nossa convidada é de fora, ela vai se apresentar já já, a gente vai saber de onde ela está falando. Rossi, muito obrigada, bem-vinda. E como sempre aqui no nosso programa, a gente pede para o convidado se apresentar, falar de onde quem é e assim por diante. O que você se sentir à vontade para falar a seu respeito, fique tranquilo. Beleza. Eu sou Rossi Cavalcante, eu sou pernambucana de nascimento, mas maranhense total, comedora de farinha de puba e tudo mais. Então, estou no Maranhão desde que eu tinha 3 anos de idade, então posso me considerar totalmente maranhense. E sou pecuarista de profissão, é como eu ganho a minha vida, e sou médica veterinária de formação. Não, normalmente eu coloco no inverso, mas na verdade a minha fonte de renda realmente sempre foi agropecuária. Hoje eu estou só na pecuária. E como vocês sempre perguntam, como foi que eu entrei na pecuária? Que muita gente aí vai conversando, não, casou, ou comprou uma pequena propriedade, ou herdou. Na verdade, com 3 anos, nós viemos para o Maranhão cumprindo, como diz, realizando o sonho de meu pai, que ele era professor e o sonho dele era ser fazendeiro. Em Pernambuco, o pai dele trabalhava com cana, mas não tinha engenheiro, tinha uma pequena propriedade, arrendava outras e plantava cana como fornecedor. E meu pai tinha a vida bem sofrida, que em Pernambuco a agricultura lá era toda manual, a cana era tudo manual. E meu pai trabalhou como cambiteiro, que era, meu avô plantava a cana, as áreas acidentadas, e o corte manual, depois pegava, botava em lombo de burro, que era o cambitar, botava 2 ganchos, botava a cana e levava para onde o caminhão pegava. E meu pai trabalhava com isso, e era bem sofrido, né? Mas meu avô, meu pai estava desesperado com aquele negócio, não conseguia amarrar a carga, e a carga caía, e ele agoniado, e começou a chorar, e meu avô disse, meu filho, esse ano é o último ano que você trabalha, você vai estudar. E a partir do ano seguinte, ele foi para o colégio interno e acabou o 2º grau. E começou a trabalhar no colégio que ele estudou, como diretor do internato. Casou e aí começou a história, mas ele sempre no sonho de ser fazendeiro. Esse colégio, que é lá onde eu nasci, que a gente morava dentro do colégio, era um colégio administrado por americanos, era um colégio estilo americano, então os professores moravam no colégio, era tudo diferente, tinha internato. E, na época, o diretor era o Júlio Spack, que era um americano que tinha sido piloto na Segunda Guerra Mundial. E quando um outro americano, também piloto da Segunda Guerra, ligou para esse amigo dele, que era o diretor do colégio, falando que precisava de alguém para ajudar na extração de madeira e em plantação de pecuária no Pará. E meu pai foi indicado e dessa forma nós viemos para essa região. Meu pai veio trabalhando com os americanos. Ele tinha uma reserva, comprou uma pequena propriedade e aí começou. Ou seja, eu me criei, todos os meus princípios, valores, sempre foi dentro da fazenda. E num estilo meio sobreviventes. Uhum. Quando a gente
o Maranhão, Belém, Brasília não era asfaltada, não tinha supermercado, não tinha hospital, não tinha escola, não tinha nada. A gente foi morar em Estreito e minha mãe montou uma escola para poder educar as crias dela. Éramos 5, né? Depois vieram mais 2, nós somos 7. E ficamos, quando foi para fazer a 5ª série, não tinha escola. A gente vivia, não tinha água, não tinha energia. Ou seja, era uma vida diferente. Sim. Só que como criança, a gente achava aquilo o máximo. Meu pai também gostava e minha mãe comprou a ideia. E veio, foi criado em Recife, estudava, fazia música no conservatório, gostava de ir para teatro e veio para cá. Então, um choque cultural muito grande, mas que em prol de um sonho, todo mundo viveu isso aí e seguiu, e meu pai foi realmente vencedor, porque ele veio sem nada e conseguiu construir um patrimônio considerável. Rosa, que ano foi que aconteceu essa mudança lá do Pernambuco aqui para Estreito? Nós viemos de Pernambuco em 1967. Eu tinha 3 anos, a gente foi direto para Belém, que meu pai ficou para receber o treinamento. E em 69 nós viemos para Estreito. Certo? Não era... 57 anos, né? Era uma semana daqui para Belém. Nossa. Sim, acredito. Era muito difícil mesmo. A gente ia todo ano para Recife e o carro que ia era Jeep, então a gente ia de Jeep. Uhum. Hoje a gente vê as crianças hoje, se não tiver ar-condicionado, não sei o quê, a gente... Não, é um Jeep, a estrada é difícil, mas é a estrada que vai levar a gente para a praia, para casa de vovó. Delícia, então, né? Sim. E a gente vivia isso como uma aventura, e dessa forma, dos 7 filhos, somente eu fiquei realmente na fazenda. Eu disse, não, eu vou mexer com isso, meu negócio é esse. Então, voltamos para estudar no internato, lá onde meu pai foi diretor. Ficamos 2 anos lá. Na época eu tinha 9 anos, não tinha 5ª série por aqui. Aí fomos para o internato. Aí fizemos a 5ª e a 6ª série lá. Como era muito longe, muito difícil, meu pai comprou um apartamento em Belém. E aí já eram 4 que tinha que ir para o colégio. Sim. Eu, os 2 mais velhos que eu e uma mais nova. Aí ele comprou o apartamento, aí chegou para minha mãe e disse, e agora? Tu vais ficar com os meninos, eu fico aqui? Ela disse, não. Eles vão ficar lá sós e a gente vai ficar aqui trabalhando para manter. Eu sei como eu criei meus filhos e pode botar lá que vai dar certo. E ficou, meu irmão mais velho tinha 13, a outra tinha 12, eu tinha 11 e a outra tinha 10. Morava nós 4 no apartamento, né? E um controle, vamos dizer assim, que a gente tinha em termos de valores em princípio, que ninguém conseguia fugir. Então, ninguém faltava aula, ninguém saía da risca. Não podia reprovar, então não tinha muito problema. Ficamos em Belém, eu formei em veterinária, meu pai disse, não, tu vais fazer o quê? Na época, na faculdade, eu era monitora, e o pessoal doido para eu fazer o concurso para a disciplina que eu estava monitorando, para ficar como professora da faculdade. E era meio carta marcada na época, porque vocês sabem como funcionava antigamente, né? Escolhia, acabava que quem passava era aquele. Mas eu disse, não, eu vou voltar para a fazenda. Eu quero mexer, eu vou morar no mato. E dessa forma eu vim para cá. Fiquei trabalhando junto com meu pai. Meu pai nunca usou o termo sucessão. Sim. Mas de uma forma instintiva, vamos dizer assim, ele sempre teve a ideia de que o que ele construiu seguisse por gerações
e que não se acabasse nele, né? A continuidade mesmo, né? Continuidade. E a minha presença foi o que a gente foi trabalhando junto, eu e ele, ia construindo. Depois que eu comecei trabalhando com ele, a gente comprou mais algumas fazendas, e ele pegou uma logo e botou em meu nome para já me segurar. Nem precisava, né, pelo jeito. E dessa forma a gente ia trabalhando. Eu era sucessora, ele era o cabeça. Ele mandava e eu obedecia. Não por manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não era isso. Se ele mandava fazer uma missão, ele não conseguia, não aceitava não deu certo ou eu não dou conta. Entendeu? Então, quando diz, vai para fazer tal coisa, ele não dizia, faz assim assado. Ele disse, não, o julgamento é de quem está na hora que vai tomar a decisão de como vai fazer. Então, não era manda quem pode, obedece quem tem juízo, e dessa forma eu fui trabalhando. Então, eu fazia coisa assim que é totalmente louca. Feito, ele mandou, não, a gente tinha uns trator de esteira trabalhando fora, não, vai lá, o trator deu prego, vai lá, resolve. Eu cheguei lá, estava com problema na roda guia, uma peça monstruosa, eu estava num corcel, e eu, bora arrancar. Aí com o operador lá, a gente arrancou essa peça, ele disse, agora tem que ir lá buscar outro carro. Eu disse, não, vamos botar no porta-mala do corcel. Eu taquei esse troço no porta-mala do corcel. Se eu chegasse em casa e dissesse, não, eu vim buscar o carro, eu ia levar o esculacho. Porque eu não faço algo. Já conhece, né? Na verdade, o nome bonito que hoje daria provavelmente seria o de autorresponsabilidade, né? Você assumia e tinha que fazer, ou seja, você resolveu o problema. Até porque vocês já eram criados dessa forma, né? E é muito assim, é muito interessante, né? Ela vai contando isso, né, Lara? E a gente vai se conectando, né? Vai. É natural. Eu já fiquei imaginando uma coisa que você falou e pelo tempo, já tinha ponte de estreito ou você viu inclusive a ponte ser construída? Não, a ponte de estreito foi construída em 60, ela foi inaugurada em 60 por Juscelino Kubitschek. Vocês chegaram em 67? A ponte de estreito já existia e, pasmem, já falavam que ia cair. Ainda que demorou, ela então, foi né? feita para cair. Ah, meu Deus. E demorou. É que aquela ponte tinha sido construída para durar 10 anos. Nossa, durou 60? 60. Verdade. 65 anos. 65. Caramba, né? E a gente, na época, Estreito não tinha nada. E uma das diversões do povo de Estreito era ir passear na ponte à tardinha. Entendeu? Então, a queda da ponte do Estreito foi um choque para a gente que é de lá, porque é um negócio que a gente vivia aquilo ali. É um monumento histórico. Era o namoródromo, Rossi? Era o namoródromo? Era o namoródromo. Lugar de paquera. Eu era pequena, eu ainda não mexia. Depois, quando eu voltei, já voltei formada, já eu vinha em férias. E sempre em férias, quando eu vinha, a minha maior diversão era estar na fazenda. Sim. Estar na fazenda. Então, com a faixa de 9, 10 anos, eu saía para acampar, eu passava de uma semana no mato. Olha só. Né? E tem uma máxima que meu pai gostava de dizer, que menino tem que ter juízo. Uhum. Noção, não era juízo. Menino tem que ter noção. Se não tem, vai ter que criar. Então, a gente de vez em quando tinha que se lascar para aprender, entendeu? Não tinha aquele aparadão, não. Era sempre... vai, se deu certo, ótimo, se não deu, você aprendeu. Então, dessa forma, eu me criei e, para mim, não existe eu perdi. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, isso aí não tem erro. Mas a gente foi trabalhando, eu segui depois, em 2017, meu pai faleceu, e eu continuei mexendo em tudo, sustentando tudo para poder, enquanto organizava, não teve inventário, que meu pai fez doação em vida. Sim. Ficou definido, isso aqui é de fulano, isso aqui é de fulano.
O que ficou para inventário foi coisas soltas, mas não nada assim, o principal ele deixou dividido. Sim. Não tinha a visão de montar tipo uma empresa e todo mundo rodar junto. Uhum. Muitas vezes a gente pensar que como eu estava falando lá na ilha, né? Uhum. Choques geracionais. Sim. Né? Você pensar a geração dele como pensava, a minha era mais de seguir, mais de construir, ajudar a construir. A geração dos meus filhos já pega uma geração de mais tecnologia. A geração dos meus netos já é uma geração totalmente diferente e que tem que ser construído todo um processo para que a coisa rode da melhor maneira possível e não só o negócio, mas a gente continue. Sim. Por geração. Você só morre quando é esquecido. Exatamente. Agora, Rossi, me diz uma coisa. Eu sei porque você já comentou isso perto de mim, mas quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir não sabe. Você contando dessa história do trator, né? De esteira, que você foi buscar a peça. Como é que era, Rossi, para você, mulher? Você sentia olhares tortos? Você escutava que não ia dar conta, que o teu pai era doido de deixar tu fazer essas coisas? Você passou por isso ou não? Não. Na verdade, em Balsas, na Agrobalsas, ano passado, era essa pergunta. Sim. E a minha resposta é o que eu sinto realmente, que é o que eu comigo em termos de mulher no agro. Eu tive preconceito. E eu sempre digo que por 3 motivos. Uma, eu tinha muito pouco juízo. 2, muita coragem. E 3, eu tinha uma retaguarda muito forte de meu pai. Sim. Então, o pessoal não topava, não. Então, eu ficava tomando conta de 100, 200 peões. É certo que sempre tinha um acompanhante no meu bolso, que ninguém via, mas que estava ali. Era 2 no pé e 1 no bolso, que era 2,38 no bolso. Não para usar. Sim. E ninguém nunca nem viu, mas sabiam que eu estava. E se via, tu tá armada, tu quer saber? Vem em mim, que tu vai saber se eu tô armada. Entendeu? Então era assim que funcionava. Então até hoje o povo acha que eu ando armada, mas não. Muito tempo que não ando. E também nunca atirei ninguém, nunca mostrei a arma para ninguém, nunca tive que intimidar ninguém com a arma. A presença, né, Rossi, assim, a tua postura, eu acredito que também já deixava, não é uma intimidação, mas esse respeito, né? Você já dava essa postura que o teu pai também te blindou com ela, né? Falou, não, ela vai porque ela sabe fazer, eu confio, eu sei que ela dá conta. Então também isso, apesar, né, que nem você falou, a gente sabe que muitas vezes tem funcionários, tem peões que já olham torto, que não querem obedecer mulher, que de repente fala assim, mas eu vou perguntar pro chefe, pro patrão, pro teu pai. Eu já ouvi muito, você que também é do Grupo As Fazendeiras, você vê muitos relatos assim no grupo, né? De até hoje ter peão que fala assim, não, eu vou perguntar pro fulano. Sim, mas isso aí tem que ver como o fulano apresenta. Uma das coisas, olha, eu nunca cheguei para o grupo de peão ou para funcionários, não, papai ou meu pai mandou, não. Seu Milton falou isso e isso e isso. Então, o meu tratamento com meu pai, profissionalmente, era seu Milton, no respeito é bom e conserva os dentes na boca. Né? Mas uma coisa que eu vejo é que muitas mulheres ficam, porque os peões não respeitam, não sei o quê. Olha, para mim, tudo se baseia em resultado. Não existe preconceito que suporte resultado. Não tem. Então, eu pegava para fazer, ia lá e fazia. Então, o cara ia dizer o quê? Sim. Então, preconceito não cabia. Se eu fosse lá e ficasse enganchada, eu não dou conta, vai me sujar. Não tinha. Não funciona. Entendeu? Então,
é bem mais simples, é mais, como você disse, uma questão de postura, realmente. Faz toda a diferença. Não, e a forma como você foi criada, Rossi, eu não tô falando questão de idade, mas assim, ó, você veio de uma família extremamente culta, né? Do teu pai da aula, tua mãe, que nem você falou, gostava de teatro, conservatórios. Então, a gente até fica pensando assim, como essa mãe soltou essa filha de uma forma tão tranquila para essa filha ser essa pessoa que é hoje. Então, porque tu teria tudo para ser aquele bibelô. Não é? Porque pela história, né? Se olhar só a primeira parte da história. Exatamente. Não, nós somos 7. Nós somos 4 mulheres. Somos 4 mulheres. Sim. Então, e 3 homens. Todo mundo criado na mesma pancada. Sim. A personalidade de cada um é diferente. Sim. Totalmente diferente. Né? Então, todo mundo formou, cada um tomou seu rumo. O meu rumo era para cá, eu já vim e continuo até hoje. Uhum. Mas é interessante porque você mencionou a questão quando você estava na faculdade, né, como monitora, e que com todo aquele encaminhamento, às vezes, para ter sido professora lá na universidade, por exemplo, a ter assumido alguma coisa lá, quer dizer, a questão do instinto realmente é muito forte para você, né, no sentido de te puxava, né, te trouxe de volta, porque do contrário, seria muito mais conveniente, como mulher também, não, vou ficar aqui na capital, vou ser professora de universidade, né? Vou ficar aqui numa vida mais tranquila. Exato! Vou trabalhar só de segunda a sexta. Gente, pra quem tá pelo rádio, vocês não vão entender porque a gente tá sorrindo, mas a Rossi fez um gesto de sinal da cruz, de tipo, Deus me livre. Eu acho que você quis dizer isso, né? Do tipo, não, meu lugar é lá na terra. E isso é muito bonito porque mostra realmente que a gente pode estar onde a gente quiser. E é só uma questão de querer estar e adotar a postura adequada para aquele ambiente, para aquela atividade, para aquela situação. E você coloca isso com tanta tranquilidade, que eu concordo plenamente, que eu penso exatamente assim, que a gente não tem que inventar muito a roda a respeito disso. É muito sobre o que a gente gosta de fazer e colocar a mão na massa e ir lá e fazer. É simples, né? Sim. Isso aí diz mais respeito a autoconhecimento, a questão de ter muito bem definido os teus propósitos. Sim. Então, quem não se conhece se abala com qualquer coisa. Por que o peão me olhou torto? Azar dele, o olho é dele, ele me olha como ele quiser. É problema dele. Eu só dou conta do meu ato. O ato dos outros é do outro, é responsabilidade dele. E uma coisa que eu sempre digo, assim, tanto às vezes com um estagiário ou com alguém, você só é afetado por aquilo que você permite. E alguém só te afeta até onde você deixa. Então, se alguém está te pisando, é porque você deixou botar o pé em cima de você. Então, isso é para a vida, não é nem só para as mulheres do agro. Uhum. É para você ter seu conhecimento. Não, eu sei o que eu sou e eu sou responsável pela energia que eu levo. Uhum. A dos outros, não tem nada a ver com isso. Essa sua fala Perfeito. É simplesmente perfeita. Uhum. Eu só tenho uma pergunta e uma curiosidade, na verdade, sobre ela. Isso você aprendeu lá com a tua mãe e o teu pai? Você já trouxe isso com você? Ou com o tempo você foi percebendo isso? Eu tô fazendo essa pergunta como intuito realmente de curiosidade, porque a gente ouve hoje em dia essas falas muito mais numa roda de, vamos dizer assim, de psicologia, de terapia, né? E essa sua fala é uma fala extremamente atual, infelizmente, e colocada muitas das vezes para adultos, né?
e é muito coerente, porque assim, são adultos que realmente se perderam, que parece que estão perdidos, e vêm os terapeutas e fazem essas falas. Então, quando você faz essa fala, mas você está fazendo referência ao passado, pelo que eu entendi, se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas isso já veio da tua criação, porque você falou tanto da tua criação e me parece fazer muito sentido. Eu queria que você comentasse mais sobre isso. Na verdade, tu pensar o seguinte, tu tens filho? Não. Mas eu tenho Não? um sobrinho que é praticamente. Pronto. Mas qual a idade? Ele tá com 17. 17. Quando ele tinha 9 anos, tu via ele como o quê? Como um bebezão. Não, na verdade, não deixa de ter esse sentimento lá dentro da gente, mas eu sempre colocava muito de que ele já tinha que fazer as escolhas dele, sempre orientando, puxando, né, para a orelha mesmo, dando orientação para a vida adulta para ser um independente. Sim, com 9 anos eu fui morar no internato. Então já existiu um pouco de um corte, apesar de que o meu pai e minha mãe, que em momento nenhum eu me senti, fui abandonada, meu pai e minha mãe me largou, me criou. Não existe isso, porque o máximo que eles podiam dar não era muito, mas o máximo que podia dar era entregue. Uhum. Tinha, mas faltava, mas a gente não ligava, porque o olhar deles, a proteção que tinha, era muito forte. Minha mãe é inoxidável, ela é bem, bem dura, bem forte. Uhum. Né? E de chegar, aí você perguntou se vem de minha mãe, de chegar e ela com 5 meninos pequenos, escadinhas, chegar, meu pai com sonho de fazendeiro, ela lá em Recife chegar e dizer, bora pro Maranhão, né? Uhum. O normal seria o quê? Eu com esse rebanho de menino lá, não é nada de malária, vai não sei o quê, uhum. né? Você vai matar meus netos. Teve meio mundo de pressão. Então, essa força, essa vontade, a determinação de saber o que quer e correr atrás e ir fazer, isso de meu pai eu herdei completo e tive com ele trabalhando, e isso aí foi bem, bem forte, fez parte de tudo isso. Mas primeiro fui para o internato com 9 anos e depois a gente foi morar só. Eu tinha 11 para 12 anos. E lá, quando diz só, a gente fazia comida, a gente lavava roupa, a gente fazia tudo. Pegava ônibus para ir para a escola, tudo. Não tinha ninguém. Então, isso aí, e também éramos 4 no apartamento, e eu vejo o povo, os irmãos, hoje uma brigação, querendo mandar na vida do outro, aquela coisa. A gente não tinha isso, não. Cada um tem que dar conta da sua vida. Uhum. Cada um da sua vida. Então, quando papai vinha, pegava o relatório, né? Ele falava, na época, o telefone era difícil e tinha que ir por orelhão, né? Aquelas de telefonia. Né? Era muito complicado, mas depois eu formei, vim trabalhar e isso aí continuou sempre crescendo. Eu não deixei isso acabar e fui cultivando e aprendendo com as pauladas que vai levando. Sim. Que não é dizendo, não, paulada. Porque o problema não é o que tu leva de queda, mas tu levanta. Então, para você pisar, para você me derrubar fácil. Agora, dizer que eu não vou levantar e você não dá conta, não. Mas você está falando isso, Rossi, e assim, eu enxergo a minha história na sua. Então, assim, que hoje, às vezes, quando a pessoa olha você, que tem hoje a vida que você tem, é aquela história, né? Ninguém olha os teus tombos, ninguém olha necessariamente para tua história. Ela olha para você hoje e fala assim, não, mas você é rica, você é uma mega produtora de pecuária, você é pecuarista. Então tem essa coisa, às vezes, né, que a
a mídia criou em torno, às vezes, até, né, principalmente da pecuária e da própria agricultura, que foi criado nesse sentido, mas assim, porque isso faz muita conexão e não, com certeza não vai ser só comigo, mas com outras mulheres também, principalmente a mulherada que chegou na mesma época que eu cheguei, porque eu vivi exatamente isso que você viveu, de morar só, de me virar, né? E são esses valores que a gente está fazendo de transferir isso. E, e hoje é realmente o maior desafio que a gente tem nessa geração, de transferir esse tipo de valor. Não tem a ver necessariamente com o fato de falar assim, não, você não pode usar ar-condicionado, né, a educação é outra, o estilo de vida é outro, mas tem valores que estão lá e que a gente não abre mão. E eu acho que isso é o essencial nesse processo dentro do agro de modo geral, da pecuária, né, mas assim, do agro como um todo, que são valores que vêm de família mesmo, do avô, do pai, né? E a gente vai repassando isso exatamente no intuito de tornar pessoas independentes, corajosas e que enfrentem as situações. Porque uma coisa que a gente fala muito, por exemplo, dentro de casa você pode ser o que você quiser, desde que você se lembre de onde você veio. Porque essa sua história, ela não vai mudar. Ela faz parte da sua história. Você pode até mudar o percurso daqui para frente, fazer de uma forma diferente, pode, né? Se você vai fazer isso para melhorar, ok. Mas a sua fala vem muito ao encontro, que eu acredito, pelo menos, do que a gente conversa, né, Lara, também, que é exatamente, às vezes, o choque de geração, sim, né, essas diferenças, mas também uma postura um pouco mais firme até dos pais de repassar essa cultura que a pessoa tinha. E a gente percebe que alguns pais estão deixando um pouco mais talvez até um pouco além, à vontade demais. E aí algumas coisas meio que vão se perdendo. Então, quando eu te perguntei isso, realmente é nesse sentido que eu acho tão bonito quando a gente percebe isso muito claramente, que é a preservação realmente dessa questão cultural familiar. Então, assim, eu vejo isso realmente com muito carinho, com muito respeito, e até a forma como você fala, né, transparece muito claramente isso, né, Lara? Sabe o que eu acho interessante, Rose? É que, assim, eu fico vendo você falar e pensando, meu Deus, psicólogas nenhuma ganharia o dinheiro com esta mulher. Que não tem problema de abandono com o pai e mãe. Não. Só assim, tu pensar, você falou, o povo vê, aí diz, não, você é rica. A questão, eu tenho um conceito de riqueza bem diferente do que... Uhum. Para mim, riqueza não está relacionada ao que eu tenho. Tudo que eu tenho, tem muita gente que tem 10 vezes mais do que a gente, ou que você, e não tem o que você tem. Exato. Então, a construção de uma riqueza que não acaba, valores que realmente são eternos, os valores são eternos. Você vê hoje, você falando, o povo hoje, você vê dentro de muitas casas, bota meio mundo de regra. Onde tem princípios e valores, não precisa regras. Uhum. E a pessoa vai cumprir não porque é regra, porque é obrigado, vai cumprir porque é de mim, é meu valor. Né? Uhum. Então bem para mim é o normal, era para ser o normal, para mim era para ser o normal eu encontrar alguém e confiar na pessoa até que ela me dê um motivo para não confiar. Exatamente. Não, todo mundo chega nas pessoas desconfiando e depois vem a confiar. Não, eu chegar em você, eu vou chegar confiando. Pode ser que amanhã eu não confie mais. Uhum. Mas se eu confiar mais, também me esqueça. Corte meu nome da sua agenda. Deleta meu nome. Eu vejo hoje
a nossa geração errando muito, porque se sente, eu perdi minha infância, eu ganhei minha infância. O pessoal diz, tu não pinta cabelo, não. Uma fase minha não deve para outra. O que eu tive que viver na infância, eu vivi. O que eu tive que viver na adolescência, eu fui, e agora eu tô velha. E vou viver até a última gota, entendeu? Eu nasci para prosperar, para transbordar e para desfrutar. E esse desfrute não depende de detalhes. Teve um sobrinho, a gente foi para o mesmo evento que a Lara foi, aí teve alguém filmando, os looks, não sei o quê, aí via, todo mundo ia passando, tu passou também, sim, Lara? Sim. Eu sou da soja, não sei de onde. Aí vinha todo mundo bem estiloso, num pause chique, aí eu vim igual eu tô aqui. Meu sobrinho faltou morrer de rir. Aí disse, eu vou falar, o que é que tem a ver eu chegar e dizer, não, eu vou para tal lugar. Eu vejo, você vai para um lugar, você se estressa porque tem que arrumar mala, tem que comprar bolsa, tem que aquela confusão toda. Eu vou para um lugar, beleza, já pego, boto dentro de uma bolsinha pequena, vou, simplesmente vou. Se o povo achar, se eu chegar lá, normalmente eu vou nesses lugares, não estou mesmo na mesma vibe de moda do povo. Eu não sigo moda. Meu estilo não olha pra mim. Tá tudo bem. Eu encontrei com o Rossi. Bem resolvida é ela. Encontrei com o Rossi no aeroporto. Apesar da gente ter saído de Imperatriz, a gente só se encontrou no aeroporto de Belo Horizonte. Nós fomos pro Rio com horários diferentes. Aí dali a pouco eu tô vendo fotos da Rossi lá na praia. Eu falei, a Rossi na praia. Que nem no café da manhã o pessoal olhava e dizia assim, será que é uma americana? E quando foi para ir do Rio para Angra, aí a gente ficou esperando chegar o pessoal que vinha de Mato Grosso. Aí eu tava de bermuda, uma camiseta, um cinto grande, uma botina, aí com o chapéu na cabeça. Se tu for para um lugar com chapéu, tu tem que levar o chapéu de avião, tu leva onde? O chapéu na cabeça. Isso. Aí o povo, americana não, é doida mesmo. Mas se dissesse que era americana, ia passar percebido. Não, era só falar, understand? Nada. Eu falo maranhense, né, não, Rossi? Eu sou estrangeira do Maranhão. Agora, você sabe que todas essas histórias que a gente apresenta aqui, Rossi, que acaba que algumas mulheres, elas se veem na tua história, né? Elas se veem nas histórias que a gente conta aqui. E o que mais eu acho que muitas vezes essas histórias se conectam e elas têm um pontinho principal, é esse chamado da Terra. Eu tenho a impressão que a Terra escolhe quem ela quer chamar, assim como foi você, sabe? Que a gente vai contando essas histórias, como a gente contou esses dias aqui também, de 3 filhos, ela do meio, a Terra chamou ela, sabe? E eu tô vendo você nesse sentido de você falar, eu sei que você tem um irmão que mora no Rio, que a gente tava conversando, e você disse que ia passar um dia para poder visitar o teu irmão. É um tio. Um tio. Tá. Meu irmão mora em Imperatriz, tem um Estreito, tem irmã em Belém, mas no Rio é um tio. Ok, eu achei que era teu irmão que tava lá. E aí eu vi isso, assim, né, que esse chamado, pelo jeito, foi teu, né, o chamado do teu pai, essa questão do teu pai pensar, e quando foi feita a proposta, como você mesmo disse, bora, a tua mãe juntou os moleque tudo, botou debaixo da asa, bora, e o povo falando, é doido, isso não vai dar certo, e vai voltar, e esses meninos vão passar fome. Então, assim, a gente vê muito isso, né? E essa parceria da sua mãe para a época, né? E para toda a história dela é muito forte mesmo. Não é à toa que você fala que a tua mãe é de aço, porque, assim, vir para um lugar, assim, uma estrutura, com 5 crianças pequenas, e acreditar no sonho do parceiro, eu acho isso tão bonito, eu acho isso, sabe, assim,
que falta hoje, sabe, Rossi? Essa parceria vamos, que o sonho não é seu, não, o sonho é nosso, a gente tá junto, vamos junto. Então, para mim, isso toca muito, sempre tocou, e eu acho que essas histórias, elas têm que ser faladas, elas têm que ser contadas, para que as pessoas entendam por que você hoje é quem você é, assim, sabe? Então, é de se admirar, eu fico realmente admirada quando eu escuto essas histórias assim. Tem um poeta nordestino que fala que é verdade que todo sonho começa numa esperança. Dá um trabalho medonho, mas quem espera um dia alcança. Nunca falta alguém dizendo, não dá certo, já estou vendo. Está mais longe do que perto. Mas quando a realização vem, se escuta do mesmo alguém. Eu disse que dava certo. Eu esqueci de falar, gente, que ela também, sabe, declama, sabe? Não é quase todo dia ela tá... Quando meu pai foi sair, essa fala, não, vai matar meus netos, minha filha, não sei o que, ela não tem costume, não vai dar. E depois foi construindo, foi progredindo, foi realizando, e chegava, todo mundo reconhecia, e muita gente dizia, não, eu sabia, mas é mais fácil, dava certo lá. Tá, é mais fácil. Mas, é incrível, né? As diferenças mesmo de época, né? A gente está numa fase agora, eu estou numa fase de fazendo a sucessão para outra geração. Sim. Então a gente vem, não pela minha forma de viver e de aceitar e de fazer as coisas, eu não posso dizer que eu senti choque geracional. Uhum. Meu filho veio com novas ideias, trazendo inovações, trazendo tecnologias, e para mim tudo sempre foi bem-vindo, né? De qualquer maneira, sempre que vem uma coisa nova, você passa por um processo de desconstruir aquilo que você acreditava, que muita coisa que a gente acredita, quando chega um dia, sai uma coisa, você vê que não era, que tem outras formas de se fazer, né? Mas não sendo sofrido, porque tem gente que luta contra, não, vamos fazer, bora. Então vamos ressignificar muitas coisas. Tem muita coisa que a gente, o passado ele tem que ir sendo ressignificado para poder ter futuro. E o presente é o que a gente tem agora, é o que tem que estar fazendo. Se eu parar no presente, o passado morre e o futuro não chega. Não chega nunca. E assim, é interessante quando você coloca nesse sentido, porque nós sabemos que muitos e muitos pais falam assim, mas eu sempre fiz desse jeito e deu certo. Né, e não se abre para o novo, apesar, né, de como diz Elis Regina, o novo sempre vem, não adianta a gente ficar nessa, ele vai vir, e cabe a nós, cabe a nós aceitarmos, entendermos e entrarmos nessa nova onda, ou surtar, né, então eu acho que o surtar não é uma opção. A geração, teus filhos estão com que idades lá? As minhas 31 e 27. Pronto, já são de uma geração totalmente diferente, uma geração em que é mais importante ser e viver do que construir, do que fazer. Elas estão erradas? Não estão erradas. A gente tem que criar a fazenda que caiba esse novo conceito. A gente tem que criar a fazenda que caiba o novo profissional de campo que vai ter que se criar. Que vaqueiro de montar no cavalo, entrar no mato para pegar boi, acabou, filha. Acabou. Fia é maranhense, viu, filha? Tranquilo. Acabou. Não tem mais. Então eu tenho que organizar, eu tenho que ter minha fazenda com layout que facilite o manejo, o cavalo vai sendo extinto. Aqui na fazenda mesmo, o vaqueiro usa muito moto. Uhum. Não é um negócio assim, tá errado. Não está errado. É a nova época.
o novo momento da pecuária. E é um momento que, se você chegar e pensar em termos de rendimento, do que era para o que é até brincadeira, é até molecagem. Né? Você pensar que um hectare de milho produzindo 180, 200 e poucas sacas, isso era uma coisa inconcebível quando eu fazia lavoura junto com meu pai. A gente colhia 70, quando era muito ia para 100. Eu não ia para 100, era 70. Quando ia bem. Era outra semente, era outra tecnologia de adubo, tudo mudou. Hoje já tem conceitos de conservação, de sustentabilidade, que a gente já começa a se preocupar também, já vai construindo uma fazenda de forma que eu aproveite o máximo dela e deixe ela melhor para outra geração. Sim. É o que a mudança que está havendo e que a minha geração tem mudado contra. Eu tenho estado em alguns eventos assim, e me chamam para falar, e eu tenho batido sempre nessa tecla, que o problema, esse negócio de choque geracional, é culpa do novo. Não, é culpa das duas. A geração antiga, porque não teve a sabedoria de enxergar as mudanças, aceitar e implementar elas. E a geração nova, porque não tem a sabedoria de usar a sabedoria que a geração antiga tem. Uhum. A geração antiga tem que conseguir ter a sabedoria de utilizar as novas tecnologias, o que a geração nova trouxe, para implementar e crescer. Cresce todo mundo, cresce a pecuária, cresce tudo. Uhum. E a geração nova tem que ter a sabedoria de chegar e ver a geração antiga e ver que a experiência também, ele vai ter que comer muito feijão para atingir aquilo ali. É muito feijão que tem que comer para chegar e entender e conseguir enxergar os horizontes que a gente consegue enxergar. Não é como a gente viu na palestra, né, Rossi, que o Léo deu pra gente aquele dia, ele falando justamente sobre isso, né? Como é que ele deu um bug, tanto na cabeça quanto na profissão, e ele se viu perdido, apesar de ter tido uma estrutura familiar bem sólida, ele se viu perdido pelas facilidades, né? E que ele colocou falas para nós que toca muito no que você tá mostrando aí, a questão do pai que divide a conquista com o filho, priva o filho de conquistar, né? Ele foi deixando isso muito pontual pra gente. E ficou muito, muito gostoso, depois de tudo isso, nós escutarmos e você repetindo isso da tua forma, de você explicar isso, dessa sucessão tua tá sendo bem tranquila para vocês dois, né? Tanto para você aprender quanto para ele aprender, né? Sim. Porque não, eu ia dizer assim, porque apesar de ser, ele é veterinário também, tu falou, né, Rose? Engenheiro agrícola. Engenheiro agrícola. Serem de gerações diferentes, que a faculdade é totalmente diferente, mas ele sabe que a propriedade está aí, porque ela veio, né, da batuta do teu pai, que passou essa batuta para ti, e ela chegou onde chegou porque vocês fizeram a teia. Então esse respeito também eu acho primordial, sabe? Esse legado e esse respeito. Olha, mãe, a gente pode fazer tal coisa para melhorar e para honrar tudo que você deixou e chegou até aqui. Eu acho isso assim maravilhoso. A fala do Léo naquele dia tem um ponto. Essa fala de que o pai, a sucessão é eu facilitar para o meu filho, para ele eu dar para o meu filho, não é isso. Uhum. Na verdade, a sucessão você tem que fazer se você quer continuar
por gerações, você quer que o que você construiu, você não vai levar nada. Eu até postei uma poesia aí esse tempo. Não vai levar nada. Então, se eu não vou levar, vai ficar para quem? Né? Então, eu tenho que construir isso. E quando eu estou construindo, eu não estou dando. Isso. Eu estou ensinando, eu estou construindo junto. E tanto um dos grandes problemas de sucessão em fazenda é que a fazenda normalmente não tem condições financeiras de pagar o valor que um profissional como meu filho, como teu filho, ou como alguém que tu está querendo fazer a sucessão, receberia no mercado. Meu filho tem que receber da fazenda o que ele receberia se tivesse no mercado. Senão é melhor ele ir para o mercado. Exatamente. Até mais barato para ti. E estando aqui, ele tem que entender todo o sistema, de onde veio, onde está e para onde a gente vai. Onde eu vim, onde eu estou e o que eu posso construir. Hoje eu tenho 10, mas a nossa meta estou só falando números. Sim. Hoje mas a minha meta, o meu projeto é para ter 100 daqui a tantos anos. Então existe toda essa vontade de conquistar, que ela tem que ver na sucessão também. Não é dar. Quando o Léo falou aquele negócio, eu sou contra, porque se você dá, você está impedindo o filho de conquistar. Não, você não está impedindo o filho de conquistar. Se seu filho não quiser conquistar, quiser só comer o que você fez, aí você não pode fazer sucessão com ele. Você escolheu o sucessor errado. Então você escolheu o sucessor. A gente tem esse pedaço bem aqui, tá? Sim, mas vai ficar só nisso? Não, vamos crescer. A ideia do sucessor é essa, vamos crescer. Sim. E pegar as duas gerações trabalhando juntas e levar tudo para cima. Né? A minha visão de sucessão. Que é perfeita, porque é bem assim, né? É aquele filho ou a filha que vai realmente honrar o que você e o teu pai e a tua mãe trouxeram até aqui, né? Quantas coisas vocês deixaram, abriram mão para conquistar o que vocês conquistaram. E eu falo sempre, as pessoas muitas vezes param e pensam, não, eu não vou fazer porque, será que vai dar certo? Só que passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, o tempo passa e você não fez aquilo por medo ou por questão de julgamentos. Eu vou perder dinheiro, sabe, Rossi? Isso eu vejo nessa nova geração, esse medo e esse apego demais. Tanto como você falou, tanto no conforto quanto nas facilidades. Não que conforto seja ruim, muito pelo contrário. Graças a Deus a gente tem conforto, né? Senão você ainda tá até hoje com o corcel puxando os trem, né? Você pensar na geração nova, o desejo deles é diferente do nosso. Sim. É diferente do nosso. Eles querem viver. Então, ele quer viver. Por exemplo, para mim, durante muito tempo, eu não tinha corredor daqui lá para o fundo da fazenda. Sim. Então, abria a porteira, ia, fechava, passava, descia. Não era problema. Mas só que a gente começa a contar o tempo perdido e ver que realmente tu perde um tempo danado fazendo. E, Lara, a única coisa que você não consegue recuperar na vida é o tempo. Certeza. O dia de hoje você tem que viver hoje, né? Por isso na Bíblia até diz, basta cada dia o seu mal. Então, se tem uma coisa que vai acontecer daqui a uma semana, tu não vai me ver descabelando hoje. Sim. Daqui a uma semana, lógico que eu vou estar
estruturando para daquela semana estar pronta, mas Sim. não com aquela preocupação desesperada, né? Então, esse pessoal que fica, eu vou fazer e fica enrolando e não dá o primeiro passo, não fica procrastinando, é o termo, né? termo. Que é o termo. Esse aí vai perder a única coisa que ele não consegue recuperar. Isso aí eu estava assistindo um palestrante aí, ele dizendo que os grandes ricos, os realmente milionários, eles não estão preocupados em dinheiro, eles queriam, não era mais dinheiro, eles queriam mais tempo. Sim. Né? A gente, quando está mais jovem, a gente vai gastando tempo para ganhar dinheiro, depois tu queres o dinheiro para ganhar tempo. Exato. E isso aí é bem verdade. E essa geração nova, o que tem que saber é que honrar o passado, viver o presente, preparar o futuro, planejar o futuro. Sabendo que o plano, muitas vezes a gente faz o plano e acha que está tudo redondinho. E dá um daval assim, parece que aquelas folhas que estavam no escritório misturou tudinho e não dá nada certo. Mas a famosa capacidade de novas rotas. Sim, sim. De mudar a rota, de chegar, eu estou aqui, eu estou pensando, vou aqui. Chegou no caminho, deu errado, eu tenho que ter a capacidade de criar uma nova rota, uma nova possibilidade. E isso aí é o que mais a geração antiga agrega na nova geração, que vem com muita tecnologia. Eles vêm muito plugados, né? Ainda bem. Tudo muito mais rápido, mais fácil. É que hoje em dia eles têm o chat GPT para perguntar qual caminho seguir. A gente na época não tinha esse negócio não, né? Tinha que só ir. No máximo desviava a pedra e... Ou passava por cima. Passava por cima. E na biblioteca, naqueles... Oh, delícia! Eu amo até hoje esse cheiro de biblioteca que não existe mais quase. Amo. Pegava aquele monte de livro. O caso, se tu tinha dinheiro, tu fazia uma xerox. E hoje é proibido, não pode mais, que é crime. Mas é que nem eu brinco assim, né, Rossi? A geração que se viciou com as provas de mimeógrafo. Teve uma prova de mimeógrafo. A geração que ficou nessa. Depois pergunta por que a nossa geração é assim. A melhor coisa é quando a professora pedia ajuda, né? Oh, Deus. Ajuda a rodar ali o material, bora. Só cheirinho de álcool. Não tinha nada demais, mas era bom demais, né? E hoje em dia não tem mais nada disso. A prova direto no computador, né? Exatamente. Tudo muito... Mas eu te pergunto, até onde o chat GPT consegue colocar a parte humana da história? Até onde vai ter o coração do dono da fazenda? Até onde vai ter essa sensibilidade? Então, é uma geração que vai ser bem estranha. Não a dos nossos filhos, mas dos netos, vai ser bem estranha. Com certeza. Com certeza. Geração assim bem diferentona. Ou nós é que somos os diferentões, né? Assim, que a nossa geração, nós vimos telefone, a gente viu chegar a internet, o celular, né? Nós estudamos pela Barça, a gente viu, vivemos 2 séculos. Eu estava contando, gente, eu já passei por 4 papas, eu não sei como é que eu já passei por 4 papas, entendeu? Então, passou por 4? Porque teve um que ficou pouco tempo. Acho que ficou aquele de 78? Menos de um ano. Eu lembro que foi quando eu nasci, eu sei da história. É porque eu fui pesquisar esses dias, eu falei, quantos papas já rodaram? Então, assim, a nossa geração viu coisas que essa geração, para eles, assim, é como se sempre tivesse existido, né? Então, é muito, muito diferente a geração do sim senhor, sim senhora,
Que hoje muita gente, quando vê as minhas filhas me chamando por senhora, acham estranho. Olha, eu chamo você de senhora, de mas vão chamar de quê, gente? Pelo meu nome, primeiro nome? Nem pensar, não são doidas. Elas têm juízo. Elas não são doidas. Até porque a Havaiana é o único que tem, não erra a mira, né? A minha mãe criou esse curso, só pra avisar pra vocês, ela não errava uma. Hoje ela fala que não, que ela nunca bateu. A desculpa dela pra não bater nos netos, ela disse que nunca bateu. Ah, é? Mas esse negócio de sucessão, isso se constrói de pequenininho. Sim. Você chegar e dizer, eu acredito que, para mim, eu querer voltar, é porque muito pequena, a gente já papai ia para o mato, trazia aquelas frutas do mato, até mirindiba, que papai trazia, a gente comia, achava bom demais, e jatobá, esse troço tudinho, e a gente ia acampar, e ficar no mato, e pescar. Eu gostava de estar no meio do gado. Então, você foi mordida pelo bichinho da terra mesmo, Rossi. A minha neta, ela, se pudesse, morava aqui. Então, a construção desse gostar, desse querer, ele se faz por experiências que se cria para as crianças. Então, tu vê da minha geração, muitos velhos, os pais, diziam que isso aqui não dá dinheiro, que vida na roça é isso. Eu nunca vi meu pai dizer isso. E o teu pai teve aquela chance que antes os pais da geração do teu pai era, né, como o Samir fala, a síndrome de ter um filho doutor. Sim. Porque a roça não dava nada. E o teu pai teve essa chance de ter a filha doutora, mas a filha quis voltar para a roça. Mas ele teve os dois pedaços, né, as duas partes, né, a filha doutora e a filha que quis voltar para a roça, que era a paixão dele. Deu uma travadinha aí. Mas aqui em casa formou todo mundo. Sim. Então formamos todos. Tem um advogado, tem engenheira, tem educadora física, geólogo, 2 veterinários. Então todo mundo formou. Sim. E uma coisa que meu pai sempre falava, e os netos também, tudo já encaminhando, já tem umas fazendo medicina, tem alguns dentistas, já tem um bocado de netos dele, né? Sim, sim. Coisa que ele falava, que o maior orgulho dele não era o que ele construiu material, e sim de ele ter, aí ele dizia, são 7 filhos, tantos netos e tantos bisnetos, e ele usava o termo, e nenhum fora do esquadro. Nenhum fora do esquadro. Então, a questão da construção de valores que eu vinha falando, Sim. Para mim, a questão da riqueza, tem muita coisa que o dinheiro nunca vai comprar. Não. Esse ser rico do que o teu pai fala, assim, é que nem eu digo sempre, né? Quando eu tiver que chegar e falar para Deus, eu vou falar assim, o que você fez das 2 joias que eu confiei na tua mão? Eu falei, não, eu deixei elas como melhor do que quando o Senhor me entregou. Então, eu acho isso assim perfeito também, sabe? Esse orgulho, né? Que isso é um orgulho pro pai. Chegar e falar, né? Todos os meus filhos viraram gente, né? A minha avó tinha essa expressão, virou gente. Como você... Tu pensar de como vai construindo a família, né? Como as coisas vão... Oi? Oi, tô te ouvindo. Não, tô te ouvindo, Rosa. De como as coisas vão desenrolando, como a gente vai colocando os valores, os princípios e transformando as coisas corriqueiras. Tu pensar, meus filhos não são meus, nunca foram, vieram para eu cuidar, e quando tu começa a achar bom, veio um homem, eu tenho 2 rapazes, aí veio um homem
bonita e levou. Eu digo, poxa, depois que eu formo, tá todo pronto. Dei comida. Eu queria ter, quando era pequenininho, que dava pelo menos dinheiro. Mas, pensa, são teus filhos, são teus netos, tudo, não são teus. Estão sob teus cuidados, né? Tu estás para acrescentar para eles, como tu disse, torná-los melhores. O que tu recebe, a tua fazenda não é tua. Tua fazenda, Deus te colocou lá para tu administrares. E aquilo ali tem que frutificar, tem que produzir, tem que render, não só para ti, tem que transbordar. Exatamente. Tem que dar prazer e alegria para todo mundo, né, Rossi? Não pode ser uma coisa que muitas vezes a gente vê na questão de quando o pai não se prepara para a sucessão, ou quando acontece alguma coisa inesperada, tantos afastamentos de família por pouca coisa, né? Assim, quando eu falo da questão de propriedades e daí toda uma função que era um prazer para o pai e depois se torna um fardo para os outros porque não teve essa estrutura de mostrar como seria e como deveria ser, né? É difícil. Mas, Rossi, tem assim alguma coisa que você queria falar que a gente não tocou no assunto, que você queria acrescentar nesse bate-papo gostoso aqui, que a gente já deu tanta risada, já aprendeu tanto? Tenho certeza que quem acompanhar esse episódio vai ficar encantado com a tua história, com o teu jeitão. Eu até queria perguntar pra ti o seguinte, qual que é o pré-treino que você toma? É o que? Rapadura com farinha pra ter essa animação toda? Pior que é só... Eu ia falar o leite mugido. Eu só posso tomar leite. Sério? A barriga não dá certo com leite. Né? Então, a questão de energia como diz o desejo ardente de viver. Sim, sim. Eu acho que cada dia é uma oportunidade que tu tens e não tem que ficar chorando pitanga, né? Uhum. E só um arremate para quem está ouvindo e quem é da minha geração, quem não é da minha geração, quem é já para ser sucessor, vamos dizer assim, é pensar que é um negócio que foi construído por uma geração, vai passar por outra, pela que você está, se for o caso de ser sucessor. Meu pai construiu, eu passei por ela, estou levando para os meus filhos e preparando para os meus netos. E que para que isso se construa, precisa simplesmente da geração antiga querer passar e a geração nova querer receber. Tendo essa vontade mútua, as coisas vão dando certo. Amém. E é questão de estudar, de buscar conhecimento. Se tem de dúvida, procura uma mentoria, faz curso de sucessão, de governança, de gestão, porque conhecimento nunca sobra. Não, graças a Deus. Conhecimentos aplicáveis, de preferência, né? Então, a sucessão é a única maneira, construir uma sucessão sólida é a única maneira de o seu negócio permanecer mesmo depois de você partir. Coisa boa. Que história, né? Que história. Não, e esse fechamento, assim, é o fechamento de milhões, né? Porque das lições aprendidas de hoje, Rossi, sem dúvida nenhuma, você trouxe questões que são extremamente práticas, extremamente atuais e que vão realmente ao encontro dessa necessidade que é atual e que muita gente acaba deixando para depois, mas que tem que estar ali no dia a dia, né? E é a vivência
aquilo que você falou mesmo, são as virtudes, é aquilo que está dentro da gente, né? Eu não faço certo porque alguém está me obrigando, né? Igual você falou, não é regra, não é sobre regra. Eu faço certo porque é certo, né? Então, é sensacional. E é muito disso que a gente precisa realmente replicar, né? Exato. Exatamente. Mas, Rossi, assim, gratidão demais. Eu sei, né, como você falou, teu tempo é corrido. Mas eu gostaria que você deixasse para quem nos ouve aquela prosa, aquela poesia que você colocou no início da semana passada, que meio mundo de mulher replicou no Instagram. Mas eu faço essas poesias assim, eu pego, aí dou uma decorada, deixa, porque depois eu passei mais umas 3, eu tenho que organizar a memória para poder... Não, mas pode escolher outra que você goste também, não precisa ser especificamente aquela. Tem uma que eu vou fazer, eu até postei também, agradecer também para vocês e agradecer com essa poesia, tá? Que diz o seguinte: gratidão, Senhor, só gratidão, por trazer para mim tantas pessoas que possuem um imenso coração e que trazem para mim só coisas boas. Eu não sei se eu mereço, mas preciso, porque o brilho que habita em meu sorriso é maior se eu divido com alguém. Ninguém vai tão longe se sozinho, mas havendo apoio em meu caminho, com certeza eu chego mais além. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito mais além. Olha, Rossi, muito obrigada, tá? Foi realmente uma tarde e um bate-papo de aprendizados. Exatamente. E dizer, né, para todo mundo que acompanha o programa, né, Agro Mulher Mais, o programa chama Nabutina, que não só esse episódio, mas todos os nossos episódios estão disponíveis, né, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Spotify, né, pode acompanhar também essa programação na nossa Rádio Boa Notícia, né, então segue a gente, @Rede Agro Mulher Mais, para acompanhar, né, esses bate-papos, essas conversas tão gostosas, esses aprendizados, né? Esse tipo de aprendizado assim de graça, tem que aproveitar. Não, tá virando estrela, filha, nós pegamos ligeiro. Muito obrigada. Qualquer coisa precisando, eu devo ir à Balsa, no Agrobalsas, a gente vai se encontrar por aí. Amém, tá amém. Bom. Beijo, Rossi, obrigada. E até o próximo programa. Tchau, tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores
produtores em adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.